Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live de aquecimento para a Semana da Liberdade Financeira. Estamos no primeiro dia de aquecimento para o evento. Essa é a segunda live de hoje. Já tivemos uma live às 13h30 com um aluno, uma live muito boa, uma conversa muito boa com o José Francisco, e agora a gente está nessa segunda live. E o tema dessa live, agora às 19h30, é como começar, né? Os primeiros passos para você começar a gerar a sua nova fonte de renda com os seus próprios gastos, com a sua própria rotina, com o seu próprio custo de vida, sem precisar trabalhar mais, sem precisar vender mais, vender o seu tempo para isso. E meu nome é Diego Oliveira, para quem não me conhece, e eu ensino você a gerar uma nova fonte de renda com os seus próprios gastos. E com os seus próprios gastos, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que você vai conseguir gerar uma nova fonte de renda de fato com as coisas que você já faz no seu dia a dia, né? Com os seus gastos naturais do dia a dia, pagamento de contas, boletos, coisas que você precisaria comprar, itens de higiene, realmente são coisas naturais do dia a dia. Abastecimento é um exemplo também, deslocamento. Enfim, são coisas que você já faz naturalmente no seu dia a dia. E isso é possível você gerar uma renda com esses gastos, com essa própria rotina sua, né? E essa sequência de lives, né, como eu falei, a gente está no aquecimento para a Semana da Liberdade Financeira, que é um evento gratuito onde eu vou ensinar o passo a passo para você conseguir gerar, eu vou ensinar de fato como você consegue gerar essa transformação. E esse evento vai acontecer dos dias 2 a 6 de agosto. Então, se você está aqui por acaso nessa live e você ainda não está inscrito nesse evento, se inscreva. É só você ir no link do meu perfil do Instagram, que lá dá para você clicar e fazer a sua inscrição gratuita. Um evento que é gratuito e online. Você pode assistir de onde quiser. E nesse evento, como eu falei, eu vou dar o passo a passo para você começar a gerar essa sua nova fonte de renda. Mas para você estar preparado para absorver o conteúdo que vai ser disponibilizado para você no evento, você precisa estar aquecido para esse evento. E é por isso que a gente está aqui para fazer essa sequência de aquecimento para o evento, essa sequência de 2 semanas de aquecimento, 2 lives por dia para aquecer você, para que você chegue preparado e consiga tirar o melhor proveito possível desse evento. Então, bem-vindo aí quem entrou na live, entraram algumas pessoas, Rafael, Andréia, sejam bem-vindos, Alexandra, o Pablo, a Ivana está sempre acompanhando o conteúdo, sejam bem-vindos. Né? E compartilhem essa live, manda essa live para mais pessoas. Eu chutei a câmera aqui sem querer, que essa live também está sendo transmitida no YouTube, acho que está tudo ok. Então, curtam, compartilhem essa live para que o Instagram e as redes sociais entendam que esse conteúdo é importante, né, que é importante levar esse conteúdo para mais pessoas. Compartilhem com seus amigos, com as pessoas próximas que você acha que deve gerar uma nova fonte de renda, né, que precisa aprender a gerar uma fonte de renda com os próprios gastos, que isso vai te trazer muita transformação, não só para você, como para as pessoas também que você gosta. E hoje, nessa primeira live desse horário, né, das 19h30, a gente vai discutir uma oportunidade, né? Os primeiros passos para você começar. Eu até já tenho algumas pessoas inscritas no evento e várias pessoas comentaram que não tem ideia como é que começa, né? Sempre falam que muitas falaram que é a primeira vez que está tendo contato com esse conteúdo, que não tem ideia como é que começa, que não tem ideia como é que pode gerar uma renda com os próprios gastos. E essa live de agora, nessa live das 19h30 de hoje, desse primeiro dia de aquecimento, eu queria falar um pouco sobre isso. Né? Como é que você começa, como é que você entende, né? Qual que é a melhor maneira de você chegar nessa sua nova fonte de renda. E eu sempre falo que essa sua nova fonte de renda é muito importante. Por quê? Porque é importante você gerar uma nova fonte de renda, um complemento do seu salário para você. Porque quando você ganha mais, é muito mais fácil, né? Você tem muito mais liberdade. Você vai acelerar a realização de certos sonhos que você desejaria, que você tem vontade. E, e nada mais vai te trazer, vai te acelerar a alcançar essa liberdade, seja liberdade financeira ou liberdade para comprar algum bem que você deseja, realizar algum sonho, sei lá, para ter uma experiência com a sua família, para viajar, para fazer alguma coisa que você gosta. Nada mais vai acelerar mais isso, nada vai acelerar mais isso do que você ganhar mais, né? Você aprender a ter uma renda paralela que complemente o seu salário principal. É muito importante você não só depender única e exclusivamente do seu salário, mas também aprender estratégias que te ensinam, né, que te permitem ter uma renda, um complemento do seu salário com
ou com gastos que você já tem no seu dia a dia, né? Com outras formas de você gerar renda, que é a chamada renda passiva. E isso de fato é que vai acelerar essa transformação para você, que vai te trazer mais resultados. O que vai te acelerar é você ter um complemento na sua renda, um salário a mais para você, que você gera sem precisar sair de casa. E nessa live você vai entender os primeiros passos para isso, para você gerar essa renda, para você ter uma nova fonte, um complemento do seu salário, né? Um salário extra para você. E o objetivo dessas lives, como eu falei, é aquecer você para o evento, né, para que você entenda, né, como é que você consegue, você chega aquecido e consiga absorver melhor o conteúdo. Compartilhe essa live e, enfim, vamos começar o conteúdo. Inicialmente, né, para você entender como são os primeiros passos, como é que você começa a gerar essa nova fonte de renda, eu queria falar de uma coisa que existem padrões que a gente segue, e que a gente segue de forma que já está no nosso subconsciente, já está meio que enraizado na nossa cabeça, e eu também tinha isso, né? Eu também tinha esses padrões enraizados, ainda tenho, muitos desses padrões ainda estão enraizados em mim, ainda estão na minha cabeça, mas eu sempre estou lutando para quebrar certos padrões, né? Para tentar sair desses padrões. E são coisas normais. O que é um padrão? É uma coisa que praticamente todo mundo faz e nem percebe que está fazendo, né? Você acaba fazendo e não percebe que isso se tornou um padrão, que se tornou um hábito no seu próprio subconsciente. E a gente acaba fazendo. E um desses padrões que você precisa identificar, que você precisa tirar, né, da sua rotina, enfim, do seu subconsciente, é o quê? É um padrão que para você ganhar dinheiro, você precisa vender o seu tempo. E a ideia aqui é justamente o contrário. A ideia aqui é que você gere uma outra renda além do seu trabalho, sem precisar vender o seu tempo. A ideia aqui é que você entenda, que você coloque no seu subconsciente. Você pode estar pensando, Diego, mas eu estou querendo é isso mesmo, estou querendo é aprender. Mas, cara, você precisa tirar da sua cabeça, você precisa tentar tirar do seu subconsciente isso, porque isso está enraizado no seu subconsciente. Porque a gente cresce com esse pensamento, que para você gerar renda, você precisa trabalhar, você precisa, que depende única e exclusivamente do seu esforço. E se você apenas gera renda com o seu esforço, se você tem uma única fonte de renda que você precisa trabalhar para gerá-la, que você precisa vender o seu tempo, e geralmente essa fonte de renda principal, né, às vezes que gera, quase que sempre é da nossa graduação, enfim, mas se você só tem essa única fonte de renda, provavelmente você vai ter problemas. Você provavelmente vai entrar num ciclo da maioria das pessoas sobre dinheiro, sobre ganhar dinheiro, pagar contas e não sobrar nada. A Silvana entrou aí, deu boa noite. Boa noite, Silvana, seja bem-vinda. Silvana está acompanhando o conteúdo já há um tempo também. Anderson, seja bem-vindo. Luciene, que entraram aí. Cláudia também entrou. Cláudia Souza. O Danilo entrou, seja bem-vindo, Danilo, que entrou mais aí na live. E, gente, se você apenas gera renda dessa forma que eu estou falando, se você tem esse ciclo, você está nesse ciclo, que as pessoas adotam como algo comum, como é normal, você provavelmente vai trabalhar e viver para pagar contas, né? E qual é esse padrão? Você ganha dinheiro, paga contas e não sobra nada. E aí se repete, né? Mês que vem acontece a mesma coisa. Você recebe o seu dinheiro, você paga suas contas, e aí quando você vê, não sobrou nada. E isso geralmente ocorre quando as pessoas só têm uma única fonte de renda. Por quê? Porque as pessoas não têm renda passiva. A única renda que elas geram, e eu também era assim, eu também tinha essa única fonte de renda, que ela gera vendendo o próprio tempo. Ela gera vendendo o próprio tempo, é o próprio trabalho dela, essa única fonte de renda. E isso é um padrão, né? Olha só, você vive para pagar contas. Opa, a Silvana está dizendo que travou. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Aqui está normal. Tá tudo bem com vocês? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá tudo certo na live? Comentem aí se está tudo ok. Não sei se travou só para a Silvana. Tá ok, gente? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Acho que tá tudo ok. Francisco entrou aí. O Anderson comentou que tá normal. Então eu vou prosseguir. Você vive, né? Você vive para pagar contas, depois o dinheiro não sobra. Você não tem tempo para gerar uma renda paralela. Por quê? Porque, como eu falei, está no subconsciente da gente que
que para a gente gerar uma renda, a gente precisa vender o tempo. E aí você acaba nesse ciclo que vive para pagar contas e não sobra tempo para nada. Eu estava nesse ciclo, como eu falei, eu trabalhava o dia inteiro, final de semana, inclusive, às vezes eu trabalhava, geralmente no final de semana, às vezes levava o trabalho para casa, inclusive durante a semana. E hoje é normal isso, né? Hoje é normal, a maioria das pessoas tem essa rotina mesmo muito puxada, não sobra tempo para nada. E eu estava meio nesse padrão de não ter tempo e estar incomodado com essa rotina, com essa situação. E eu também era assim, antes de conhecer essa metodologia que eu ensino, né? Você acaba imaginando que é impossível você ter uma nova fonte de renda porque você não tem tempo para gerar. É que você, como é que eu vou gerar nova renda se eu não tenho tempo para isso, né? Uma renda paralela. Se eu já trabalho o dia inteiro, não sobra tempo para nada. E aí, o que a maioria das pessoas faz quando está precisando de dinheiro, né? A maioria das pessoas recorre ao empréstimo bancário, né? Geralmente é assim. Por quê? Porque está enraizado esse padrão na nossa cabeça. Esse padrão que para ganhar dinheiro só existe uma forma. Que forma é essa? Trabalhando, vendendo o próprio tempo. E, enfim, eu até comentei, o José Francisco até entrou aí na live, né? Eu tive a live com ele hoje, um bate-papo mais cedo, e ele até comentou que estava pensando em fazer um consórcio para um imóvel, e depois que ele conheceu essa metodologia, ele já está vendo com outros olhos que não vai nem fazer o consórcio, que com as estratégias do mercado, com essa nova renda que ele está gerando, daqui a algum tempo, né, 1, 2 anos, quem sabe, ele já tem o dinheiro de dar uma entrada no imóvel que ele teria, né, que ele teria que fazer um consórcio para poder levantar esse capital. Porque aqui também é possível você levantar capital, sair de uma dívida, às vezes, você pode estar. Então, é essencial você entender que existe esse padrão, primeiro, para você sair do padrão. Você precisa sair do padrão. Vou até colocar aqui, hashtag, aqui eu vou comentar muito isso aqui durante o aquecimento. Hashtag fora do padrão. O que é fora do padrão? É justamente isso, é você sair desse padrão. É você sair desse padrão que a sociedade impõe que você precisa vender o seu tempo para gerar renda. Então, a gente tem que sair desse padrão. A gente precisa ter clareza que existe esse padrão para que aí, a partir daí, você tendo essa clareza, você vai buscar a forma de você sair dele. Então, por isso que eu estou falando isso, porque o primeiro passo para você começar a gerar essa renda, às vezes isso é muito mais mental do que de fato alguma estratégia. Às vezes o que trava um aluno meu para ele conseguir alcançar o resultado é o medo, é o padrão que está enraizado na cabeça dele. Então, eu estou tentando abordar nesse aquecimento justamente isso, que você precisa buscar sair desse padrão. E a boa notícia é que dá para você sair dele, né? É possível. Existem formas de você gerar renda sem trabalhar mais, sem precisar vender o seu tempo. E a melhor forma dessas, que é possível gerar renda passiva, a melhor forma é essa que eu ensino. Eu realmente acredito com 100%, eu acredito 100% que essa é a melhor forma de você gerar renda. Porque você a gera com os seus gastos e com o seu próprio dia a dia. Essa é a melhor fonte de renda extra do mundo. Porque no seu dia a dia você vai gerá-la. Com a sua rotina, você vai gerá-la. Você vai gerá-la com coisas que você já faz. E qual que é o primeiro passo para você ter essa renda? Depois que você tem essa clareza, depois que você tem na sua cabeça que dá para você sair desse padrão, que você está nesse padrão e tem que sair dele, o primeiro passo é você entender que existe essa outra forma de gerar renda e que essa forma é através do acúmulo e negociação de pontos e milhas. Você tem que entender que é possível através desse acúmulo e negociação de pontos e milhas. E o que são pontos e milhas, né? Pontos e milhas é basicamente a nomenclatura utilizada, se você ainda não sabe o que é isso, é uma nomenclatura utilizada pelos programas de fidelidade para dar benefícios aos seus clientes. E você pode acumulá-los e trocá-los por passagem, hospedagem, produtos, mas existe uma coisa que pouquíssima gente sabe, apenas 5% das pessoas sabem, e ninguém vai te contar isso, ninguém vai te contar isso, os bancos não vão te contar isso, os programas de fidelidade não vão te contar isso, ninguém vai te contar isso. E eles não mostram isso, que é o quê? Pontos e milhas valem dinheiro. Ninguém vai te mostrar isso, mas valem dinheiro, e o meu objetivo aqui é levar esse conteúdo para mais pessoas. Eu quero levar, não vou parar enquanto eu não levar esse conteúdo para mais pessoas, para a maior quantidade de pessoas possível. E dá para você acumular esses pontos e milhas em quantidades que você jamais imaginou, com gastos do seu dia a dia, com coisas da sua própria rotina. E quando você os vende, você os transforma em dinheiro. E isso é renda passiva. E por que é uma renda passiva, Diego? Por que isso é uma renda passiva? O que é renda passiva? Renda passiva é a renda que você gera sem precisar trabalhar. É a renda que você gera
que você não precisa vender o seu tempo, você não precisa se esforçar. Ela não lhe demanda esforço diário. E é o caso aqui desse conteúdo, é o caso da minha metodologia, é o caso do conteúdo que eu entrego para vocês. Que você acumula pontos e milhas com os seus próprios gastos e a sua própria rotina e você consegue transformá-los em dinheiro no bolso para você. Então as pessoas, elas costumam imaginar, costumam associar que o acúmulo de pontos e milhas é atrelado ao cartão de crédito. Que você precisa ter altos gastos no cartão, que você precisa ter um cartão bom. Gente, tudo que eu falo aqui, eu também era desse jeito. Eu também tinha isso na minha cabeça. Então, mas eu vou te mostrar, eu vou te provar que isso não é verdade. Que qualquer pessoa pode acumular muitos e muitos pontos sem nem ter cartão de crédito, inclusive. Né? Porque existem inúmeras formas de você acumular. Só que esse conteúdo, como eu estou falando, ele não está por aí. Né? As pessoas não sabem. 95% das pessoas não sabem disso. Mas o fato é que dá para você acumular mesmo sem ter cartão de crédito. Então, mesmo sem cartão de crédito, dá para você começar a acumular pontos. E, inclusive, uma das lives dessa semana, que eu até coloquei na programação, se você não viu, tá lá no meu perfil do Instagram, tem a programação das lives da semana. Uma das lives vai ser como você gera renda, né? Você consegue ter um retorno, ter uma renda com os próprios gastos sem ter cartão de crédito. É possível também, dá para você conseguir. E eu vou até dar um exemplo que, olha só, existem promoções de grandes acúmulos de pontos que você consegue gerar 10 pontos por real gasto. Então imagina só, você comprar algo que você precisa e você ganha 10 vezes a quantidade de pontos. Sei lá, você está precisando... O próprio exemplo que a gente comentou na live mais cedo, que o meu aluno ele teve que comprar um computador para o filho dele e ele comprou há 2 meses, sendo que se ele tivesse comprado agora, né, depois que ele conheceu a metodologia, depois que ele já está acumulando pontos, ele poderia acumular uma grande quantidade. Sei lá, um computador que foi R$ 2.000, ele ia acumular 20 mil pontos e depois, se ele transfere esses pontos com bônus, você consegue dobrar ainda a quantidade. Então isso se transformaria em 40 mil, 50 mil pontos, dependendo da promoção. E aí, imagina só, 50 mil pontos, ele venderia esses pontos por mais de R$ 1.000. E aí ele pagou 2 mil no computador e gerou mais de R$ 1.000 de ganho para ele em virtude desse gasto. Então olha só, a renda que você gera com o próprio gasto, que você já teria. No caso dele, ele teve que comprar um computador para o filho e com isso ele iria gerar essa renda de mais de R$ 1.000 simplesmente por ter comprado esse computador, com um gasto que ele já teria natural. Então imagina só, você está precisando de algo, sei lá, qualquer coisa, celular, alguma coisa que você compraria e você ganha uma quantidade muito grande de pontos, quantidade que você nem imaginou que fosse possível. E se você compra do jeito convencional, se você compra no débito, você não ganha nada, nada, você não tem nenhum ganho financeiro, você não gera nenhuma renda se você comprar no débito. E teve até uma pessoa que comentou num post meu, falando sobre isso, ele falou que comprou uma bicicleta e ele estava meio que falando, não acredito nisso, como é que é melhor comprar desse jeito, se eu comprei uma bicicleta no débito, tive um desconto, a bicicleta era R$ 5.000 e me custou 4.300, uma coisa assim. E cara, olha só nesse exemplo aqui, essa mesma bicicleta, se ele comprasse numa promoção, poderia ser do mesmo jeito, ele comprou no débito, se ele nem tivesse cartão, ele comprasse numa promoção que dava 10 pontos, essa bicicleta ele iria acumular 40 e poucos mil pontos, né, que foi o preço que ele pagou à vista, 4.300, ele ia acumular 43 mil pontos, que transferindo numa promoção com mais de 100% ou de 100%, sei lá, ele poderia gerar 100 mil pontos, poderia transformar esses 43 em provavelmente 100 mil ou até mais do que isso, dependendo do caso. E aí quando ele vendesse, olha só, ele ia ganhar, ele ia gerar, ele ia reverter essa pontuação por volta de 2 mil e poucos reais. Então, ele, na cabeça dele, estaria economizando e teria economizado por ter comprado à vista por 4.300. Mas, se ele comprasse desse jeito aqui que eu ensino, seguindo a metodologia, ele iria ganhar mais de 2 mil reais com essa compra da bicicleta. Então, olha só como é o padrão que está enraizado. Né? Na cabeça dele, o débito foi muito melhor. Mas não foi, ele perdeu o dinheiro porque ele fez desse jeito. Então, gente, isso aqui dá para você gerar renda com os seus gastos. O primeiro passo é você colocar isso na sua cabeça, você ter consciência que existe essa forma de você gerar. E você precisa dominar essa forma. Você precisa dominar essa metodologia, esse método, essa possibilidade de você gerar renda com os próprios gastos. E como é que você domina? Você, estando aqui no aquecimento, estando presente na Semana da Liberdade Financeira, que eu vou dar o passo a passo para isso. Então,
acompanhe o conteúdo que você vai conseguir dominar essa metodologia. E como eu falei, essa é a melhor fonte de renda que existe, porque você a gera com os seus próprios gastos e a sua rotina está cheia de oportunidades para você gerar essa renda. Você tem inúmeras oportunidades que você nem sabe, mas você tem inúmeras oportunidades todos os dias, todas as semanas da sua vida para gerar uma nova fonte de renda com os seus gastos. E quer um exemplo? Você pode estar aí, mas eu não tenho que comprar computador, não vou comprar um celular, eu não vou gastar R$ 2.000 para comprar uma bicicleta, R$ 4.000 para comprar uma bicicleta, mas eu acredito que você use desodorante, eu acredito que você use papel higiênico, eu acredito que você use perfume, eu acredito que você use roupa, eu acredito que você use um tênis, eu acredito que você use um shampoo, um condicionador, um sabonete, e tudo isso dá para você acumular grande quantidade de pontos, porque essas promoções se aplicam em inúmeras marcas, inúmeras empresas, inúmeras lojas, inúmeras possibilidades que você tem de gerar essa renda com esses gastos simples do nosso dia a dia. Então, não é só tendo que comprar uma quantidade grande, um valor alto de alguma coisa, ou, sei lá, um computador, nada disso. Eu dei aqui esses exemplos, mas eles se aplicam para muita coisa que você nem imagina. Então, olha só, minhas roupas, tudo eu compro nesse tipo de promoção. Eu não compro roupa, eu não vou no shopping simplesmente comprar uma roupa. Não, não lembro a última vez que eu fiz isso. Dificilmente eu faço isso, a não ser que seja uma urgência, uma emergência muito grande que eu tenho que comprar e não dá para esperar uma promoção. Mas, cara, tudo meu, desodorante, roupa, sabonete, perfume. A Carol também, minha esposa também, tudo ela prioriza comprar com essas grandes promoções de acúmulo. Desde que a gente conheceu esse mercado, a gente não para mais, tudo na nossa vida, praticamente tudo, 99%, está ligado a uma geração de renda. Então, todos os meus gastos que eu tenho, de contas para pagar, de itens básicos de higiene, tudo eu aplico alguma estratégia das que eu ensino, eu aplico na minha vida. E eu afirmo que mais de 90% de todos os meus gastos voltam para mim de alguma forma. Mais de 90% de tudo que eu gasto na minha rotina, diariamente, semanalmente, mensalmente, eu gero uma fonte de renda com isso. Eu tenho uma renda consistente com todos os meus gastos. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que eu gasto eu consigo gerar uma renda através dessa metodologia. E você também pode. Isso é possível para qualquer pessoa. Né? Você precisa entender disso, precisa entender a base. E a base é essencial. Essa base essencial é que você entenda que existe esse padrão que a sociedade impõe, que eu já falei aqui, e que você precisa sair dele. Por isso que está aí a hashtag fora do padrão, para você ser fora do padrão. E se você está acompanhando essa live aqui, você já é fora do padrão, porque você já está buscando algo diferente. Então, o padrão, onde é que está nesse momento? O padrão não está acompanhando live de aquecimento, o padrão não está se inscrevendo no evento. O padrão, ele vê um anúncio meu falando, convidando para se inscrever no evento, e o que ele fala? Isso é mentira. Isso aí é um charlatão. Isso aí é mais uma pessoa que está querendo vender alguma coisa na internet. Sendo que está lá dizendo que o evento é gratuito e online. E todos os dias eu vou estar fazendo aqui live de aquecimento para vocês. Então, gente, entendam, continuem assim, sejam fora do padrão. E o primeiro passo é isso. O primeiro passo é você entender que pontos e milhas são nomenclaturas dadas pelos programas de fidelidade e que podem ser trocados por benefícios, passagem e também por dinheiro. Você pode ganhar dinheiro com o acúmulo e negociação de pontos e milhas. E como é que você gera pontos e milhas? Como é que você gera? Com os seus gastos. Todos os seus gastos podem ser revertidos em pontos e milhas. E eu falo todos mesmo. Eu até falei 95% aqui, mais de 90%, mas eu estou sendo bem, se duvidar é 100% mesmo. É praticamente tudo eu incluo de alguma forma que eu vou acumular uma grande quantidade de pontos com a minha própria rotina. E como é que eu descobri isso, né? Você pode estar se perguntando, mas como é que você sabe disso? Como é que isso chegou até você? Você já falou que você não sabia disso antes, né? E como é que você sabe disso? É até engraçado que eu estava começando a pesquisar sobre isso, né? Eu estava começando a pesquisar, estava até acumulando alguns pontos, só que o meu intuito, para você ver, isso não está por aí, né? Ninguém vai falar para você que dá para você conseguir gerar uma renda com essa metodologia, com essas estratégias aqui. E eu estava imaginando, porque na minha cabeça pontos e milhas era para viajar. Até então eu imaginava isso. O meu intuito era viajar. Eu nem imaginava que dava para você gerar uma renda com isso.
E eu e minha esposa, na época, Carol, que hoje é minha esposa, na época era namorada, a gente estava querendo fazer uma viagem. Eu comecei a pesquisar, né, de forma bem superficial ainda. E eu nem imaginava que existiam tantas formas de você acumular milhas. Até então eu tinha aquele padrão, né? Na época eu trabalhava no escritório de advocacia, ela trabalhava no Tribunal de Justiça. Nós estávamos é, buscando, né, juntar dinheiro, mas é muito difícil juntar dinheiro. A gente estava tentando juntar dinheiro, tirar um pouco do que a gente ganhava do nosso salário, né, poupar um pouco e buscando o nosso futuro, né? A gente queria casar e tal. Só que era chato porque você se priva de algumas coisas, né? É muito chato, é muito difícil juntar dinheiro. E, por exemplo, você quer às vezes ter um momento de lazer e, cara, eu tô juntando dinheiro, não dá. Então, esse mês a gente não vai poder fazer isso porque a gente tem que investir, tem que juntar, tem que guardar esse dinheiro, né? E tinha que esperar virar um mês, receber um novo salário para poder fazer isso. Só que eu estava incomodado com isso, né? Eu não estava, como é que eu posso dizer? Eu não estava satisfeito com essa situação, né? Não é legal juntar dinheiro, não é legal ter que cortar gastos, não é legal ter que deixar de fazer alguma coisa que você quer fazer simplesmente porque você tem que juntar dinheiro. E eu sei que eu até estava inconformado com isso, né? Estava incomodado com essa situação. E aí que eu fui pesquisar fui estudar algumas formas de você ganhar dinheiro. E eu queria ganhar o dinheiro, queria uma forma de ganhar dinheiro que eu não precisasse mais trabalhar, né? Que eu não precisasse vender o meu tempo, porque eu já tinha rotina extremamente puxada, trabalhava o dia inteiro no escritório, como eu já falei. E, e aí que eu fui pesquisar, fui estudar, e foi nessa época que eu descobri que dava para vender milhas, né? E aí opa, achei aqui uma forma de gerar uma renda para mim. E aí a Carol até ficou com o pé atrás, não acreditava, né? Eu sei que eu fui lá, comecei a estudar, comecei a aplicar algumas coisas, ainda bem no início, não entendia ainda muito como é que funcionava esse negócio. E eu sei que eu comecei a acumular, fui lá e vendi algumas milhas que eu tinha acumulado. E na época que eu recebi o dinheiro, aí foi que abriu a minha mente, aí foi que eu vi que era possível, né? Quando eu fiz essa primeira venda, que eu senti realmente Sabe quando você sente que você encontra o dinheiro no bolso do seu short? Eu até dou esse exemplo aqui algumas vezes, né? Um dinheiro que estava lá no bolso do seu short. E é igual essa fonte de renda para você. Essa renda já está no bolso do seu short. Só falta você ir lá e buscar. E você busca realmente quando você aprende, quando você conhece a metodologia e quando você é, adquirir esse conhecimento aqui que eu vou dar para vocês. Então, quando eu fiz essa primeira venda, eu tive essa sensação de que o dinheiro estava no bolso do meu short. Eu fui lá e peguei esse dinheiro, porque eu gerei essa renda como? Eu gerei com os meus próprios gastos, eu gerei com a minha própria rotina, através das estratégias que hoje eu ensino, né? A partir daí eu comecei a me aprofundar mais, comecei a estudar mais e me especializei nisso. Então isso foi há 4 anos, eu já aplico isso na minha vida há 4 anos, mais ou menos, quase 4 anos, né? 3 anos e meio, vai fazer 4 anos. Então, a partir daí eu comecei a descobrir inúmeras formas de acumular milhas, né? E aí eu comecei a adequar toda a minha rotina para isso. E a maioria das pessoas acredita que isso é uma realidade muito distante, que, como eu falei, é gerado com cartão de crédito, só que existem inúmeras formas. O cartão é uma das formas e é a mais ineficiente, se você for parar para pensar, porque esses exemplos que eu dei aqui dão muito mais pontos do que o cartão. Os exemplos que eu dei de coisas do seu dia a dia, aproveitar uma promoção de grandes acúmulos de pontos, isso dá uma quantidade muito grande de pontos, muito maior do que qualquer cartão de crédito. E a partir daí foi que eu comecei a estudar melhor, a me especializar mais nessa metodologia e quando eu vi que dava para você lucrar mesmo, né? Várias formas de você gerar renda com esse mercado. E aqui eu já citei os seus gastos do dia a dia, desodorante, sabonete, coisas que você compra naturalmente no seu dia a dia, o seu deslocamento, dá para você acumular pontos com o seu carro, pagando combustível, né? Ou utilizando o Uber. Se você usa o transporte por aplicativo, você também consegue acumular pontos com créditos de Uber que você compra em parceria com a Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol. Então, eu até fiz live semana passada sobre isso, semana retrasada, na verdade, que eu expliquei todos os programas dos postos de combustíveis, como você pode gerar uma renda com o seu próprio abastecimento. Então, dá para você conseguir gerar uma nova fonte de renda e os primeiros passos são esses. É você entender que existe essa possibilidade, que você entender que existe esse mercado, que existe um padrão e que você precisa buscar sair desse padrão. Então tem que sair desse padrão. E o fato é que depois que eu comecei a aplicar isso, depois que eu comecei a gerar essa nova fonte de renda e que eu passei a ganhar uma nova fonte de renda para mim com os meus próprios gastos,
a minha vida melhorou muito, muito mesmo, porque quando você ganha mais, como eu falei no início, você passa a ter mais experiências, passa a ter mais liberdade, passa a realizar mais sonhos e acelerou também o nosso acúmulo patrimonial. A gente passou a ganhar muito mais, a gente estava juntando dinheiro, então isso acelerou, né, o nosso acúmulo patrimonial, a gente passou a ganhar muito mais e é por isso que eu falo que essa é a melhor forma de você acelerar o seu acúmulo patrimonial, porque não existe investimento que vai te dar um retorno assim. Não existe investimento que vai te dar grandes retornos. Hoje a renda fixa no Brasil paga por volta de 4, 5% ao ano. E sendo que aqui você consegue ganhar muito mais do que isso. Né? Às vezes, até em promoções que você compra pontos e vende pontos, você consegue retornos muito grandes, superiores a 20, 30%, às vezes até 50%, 100% de lucro que você consegue em uma simples operação. E nenhum investimento no mundo vai te trazer esse retorno. Por isso que esse mercado é muito promissor, por isso que esse mercado, para mim, é a melhor fonte de renda que existe. Não existe fonte de renda melhor do que essa, porque eu já falei inúmeros motivos, né? Você a gera com seus próprios gastos, com a sua rotina, sem precisar trabalhar mais, sem precisar vender o seu tempo. E isso vai te trazer mais liberdade, mais tempo livre, mais realização de sonhos, mais possibilidade de você comprar coisas que você sempre sonhou, ter experiências que você sempre quis e não podia antes. Isso sim é transformar a sua realidade. E isso foi a minha transformação da nossa realidade, né? Da minha e da minha esposa, que a gente passou a viajar muito mais, né? Que era coisa que a gente gostava, que a gente queria. Então, isso de fato foi que transformou a nossa realidade. E quem quer ter uma vida acima da média, uma vida com mais experiências, uma vida com mais liberdade, uma vida com mais poder de escolha, tem que aprender a viver, tem que aprender a gerar renda com os próprios gastos. Não dá para você buscar, querer ter isso na sua vida, se você gera uma única fonte de renda, que é a que você depende do seu salário. Então, você quer ter isso, uma vida acima da média, você quer sair do padrão, então busque uma renda passiva. E, como eu estou falando, a melhor renda passiva é essa, é a que você a gera com os seus próprios gastos. É a forma que eu acredito, é a forma que eu ensino no meu conteúdo, que eu trago para vocês e que é a maior oportunidade que existe, que apareceu na minha vida, a maior oportunidade que apareceu na minha frente foi essa, e é por isso que eu compartilho ela com vocês. E por que isso é uma grande oportunidade? Por que é a maior oportunidade, né, que apareceu na minha vida? Porque ela te economiza tempo, porque ela te dá mais dinheiro, te dá mais liberdade, porque com mais dinheiro, né, com mais renda, que você não precisou trabalhar para gerá-la, você tem muito mais liberdade. Porque com os pontos que você acumulou, você pode transformá-los em dinheiro, você pode viajar, você pode fazer uso de acordo com o que você quiser. Isso é ter liberdade de escolha. E tudo isso está a seu alcance, gente. A Cássia Dias comentou aí como se inicia. Cássia, como eu estava falando aqui no início da live, primeiro você precisa entender que existe essa forma de você gerar uma renda com os próprios gastos, você entender que existe um padrão, que as pessoas imaginam que só existe a forma de você vender o seu tempo trabalhando, e existe essa outra. E você a gera com a sua própria rotina, o seu próprio dia a dia, com, por exemplo, comprando coisas que você precisa, como desodorante, sabonete, perfume, papel higiênico, itens de higiene, coisas básicas do seu dia a dia, você pode gerar uma grande quantidade de pontos se você aproveitar uma promoção de grandes acúmulos. Então, existem muitas formas. Calma que a gente está na primeira live de aquecimento, no primeiro dia de aquecimento, né? Tive uma live hoje às 13h30, essa live às 19h30. Amanhã a gente tem mais duas lives, todos os dias a gente vai ter essas duas lives diárias. Então, daqui para a Semana da Liberdade Financeira, vai ter muito conteúdo e lá no evento eu vou dar o passo a passo, bem detalhadozinho, em sequência, para você entender como é que você começa e como é que você gera essa renda. Aqui a gente está no aquecimento para preparar vocês, aquecer vocês para o evento. Por isso que eu estou falando. Tem que ter isso em mente, tem que ter isso claro na sua cabeça, que existem essas outras formas de você gerar renda, que você gera com coisas simples da sua vida. Com coisas simples, como compras básicas que você faz toda semana, podem reverter em dinheiro, em renda para você, em uma renda extra para você. E, gente, tudo isso está ao alcance de vocês, né? Você pode, eu sei que tem muita gente que pensa, mas eu não tenho tempo. E o que eu prego aqui é justamente isso. Eu também não tinha tempo. E o melhor dessa renda é isso, é que você não precisa ter tempo para gerá-la, porque ela não vai consumir o seu tempo. Quando você adquirir esse conhecimento e entender essa metodologia, você vai conseguir gerar essa renda com os seus próprios gastos, com a sua própria rotina. Então, fazendo as coisas que você já faz, pagando suas contas, comprando itens de higiene, fazendo coisas que você já faz, coisas básicas. E isso vai te gerar essa renda.
Então, você não precisa ter tempo. Você, indo abastecer o seu carro, você consegue acumular pontos e gerar renda com isso. Você, se deslocando de Uber, consegue acumular pontos e gerar uma renda com isso. E não é acumular pontos em quantidades pequenas, não. É quantidades grandes que você jamais imaginou serem possíveis. Comprando coisas, maquiagem, roupas. Como eu falei na live, praticamente tudo na minha vida eu acumulo grande quantidade de pontos. Isso gera uma renda muito boa para mim e para minha esposa. Então você não precisa de tempo. Você vai no posto, abastecer o seu carro. Se você, por acaso, sai de casa para comprar essas coisas que eu citei, desodorante, perfume, itens de higiene, papel higiênico, você nem vai precisar mais. Então isso ainda vai te economizar tempo, porque você acumula com as lojas parceiras dos programas de fidelidade. Então, tudo isso vai te permitir gerar essa nova fonte de renda. E não precisa ter cartão, como eu já falei, nem para começar você precisa ter cartão, porque mesmo no boleto dá para aproveitar essas oportunidades que o mercado traz. E essas informações, gente, são novas para muita gente. Vocês podem às vezes estar pensando que isso é complicado, mas isso é muito novo para vocês ainda. Eu estou aqui há 4 anos aplicando essas estratégias, há 3 anos e meio, quase 4 anos. E vocês não sabiam disso, eu não sabia disso antes também. Hoje eu tenho conhecimento, hoje praticamente 100% da minha rotina gera uma renda para mim. Então eu não lembro qual foi o dia na minha vida que eu comprei alguma coisa ou que eu fui aproveitar alguma coisa que eu não estivesse gerando uma renda através desse mercado aqui que eu ensino. Então eu realmente não lembro. E eu não lembro qual foi o dia que eu fui num banco pagar uma conta, que eu fui numa lotérica pagar uma conta. E como eu falei, o primeiro passo é eu abrir a mente de vocês que existe essas oportunidades, que existe esse mercado aqui. Então, é só o começo. Continuem acompanhando o aquecimento, que daqui para o evento a gente vai ter muito conteúdo. A programação de lives está no meu perfil do Instagram, está lá a programação da primeira semana, e na semana que vem tem mais aquecimento, até o dia 2 de agosto, que é quando a gente começa efetivamente o evento. Então, entenda, coloque na sua cabeça que existe essa oportunidade, né? E ainda temos muitas lives de aquecimento, essa é apenas a segunda, são 2 lives por dia. E basicamente é isso, pessoal. Coloquem isso na cabeça de vocês. Existe essa oportunidade aqui, uma oportunidade real. E com coisas simples do dia a dia, você consegue gerar essa nova fonte de renda para você, uma renda que você gera com os próprios gastos, com a própria rotina e com o próprio custo de vida. Então, obrigado a todos aí que acompanharam essa live. Vocês têm alguma pergunta, se quiserem perguntar alguma coisa aí, ou alguém quiser entrar ao vivo aqui comigo na live para perguntar alguma coisa, fiquem à vontade aí que eu estou aqui à disposição de vocês. Se ficaram com dúvida aí sobre algum tema, alguma estratégia que eu comentei aqui, acho que não. Então, só para relembrar, essa é a segunda live de aquecimento para a Semana da Liberdade Financeira, um evento 100% gratuito que vai acontecer dos dias 2 a 6 de agosto. A gente está no aquecimento para o evento. O que isso significa? Que isso aqui é para preparar você para o evento, para que você chegue no evento ciente das maiores oportunidades e os maiores obstáculos que existem nesse mercado, que você precisa superá-los e as oportunidades que você vai precisar adquirir o conhecimento para poder conseguir gerar uma nova fonte de renda com os próprios gastos. Então, aproveitem isso, né? Se você quer gerar nova fonte de renda com os próprios gastos, se inscreva no evento. Se alguém aqui ainda não está inscrito, você está perdendo tempo e se você não acompanhar o evento, você vai continuar perdendo dinheiro. Então, esteja preparado para acompanhar as lives de aquecimento que você vai chegar no evento preparado para absorver a maior quantidade de conteúdos possíveis que eu vou apresentar lá. A Silvana perguntou, será que vai ter promoção Dia dos Pais da Livelo? Talvez, Silvana, é bem possível que sim. Geralmente essas datas comemorativas sempre tem alguma promoção boa. Então é possível que tenha sim alguma promoção Dia dos Pais. Gente, compartilhem, viu? Compartilhem esse conteúdo, compartilhem quando vocês se inscreverem para o evento, mandem também para outras pessoas que você acredita que merece aprender sobre esse conteúdo, que merece aprender uma forma de gerar renda com os próprios gastos, que é isso que eu ensino aqui, que eu apresento aqui. O Francisco está acreditando também que vai ter, eu também acredito que vai ter, está na expectativa. Francisco, mais uma vez, parabéns, obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo hoje com a gente, e na live hoje às 13h30.
Você realmente é um exemplo e é um dos grandes casos de sucesso que eu tenho nos meus alunos. E o seu resultado é excepcional em pouquíssimo tempo, viu? Parabéns mesmo, novamente. E você é um exemplo de fato para todo mundo que está aqui acompanhando essa live. Se vocês estão aqui acompanhando, gente, a live com o francês está no meu perfil, viu? Vocês podem assistir quando quiserem, que está lá um conteúdo bem legal que a gente apresentou hoje. E obrigado a todos novamente. Vamos encerrar a live aqui. E, gente, amanhã tem mais aquecimento, 2 lives por dia, às 13h30 e às 19h30. E podem contar comigo, qualquer coisa, perguntar. Se quiser, ficou com alguma dúvida, manda no meu direct, enfim. Perguntem aí, que eu estou à disposição, viu? Um abraço a todos e até amanhã. Conto com vocês aí nessa semana de aquecimento. E a gente se vê nas lives e também na Semana da Liberdade Financeira. Um forte abraço a todos, obrigado pela presença. Compartilhem esse conteúdo. Uma boa noite e até amanhã. Um abraço.